E aí, gente, tudo bem com vocês? Como a gente não fez aula de revisão de estrutura, e sim só de repertório, resolvi gravar esse vídeo rápido, apenas para analisar esse texto que está na cartilha dos aprovados de 2024 da URGS, tá? Então, já até fiz uma pré-análise aqui para mostrar para vocês. A introdução, ela apresenta 3 partes importantes, que eu deixei ali como 1, 2 e 3. A primeira parte é aquela que a autora aqui do texto contextualiza o texto base, tá? O texto Deixem a História em Paz, do historiador Jaime Pinsky. Essa parte que tem em roxo, de contextualizar ali de contextualizar, caros colegas e professores, que é o que está na proposta, isso é opcional, tá? A gente pode começar diretamente pelo texto base, mas o texto base precisa estar, né, aqui sendo mencionado. Na parte 2, é a parte de tu deixar claro se tu concorda ou não com o autor, e se tu concorda integralmente ou parcialmente, tá? Então, tem essas 3 opções: concordar totalmente, concordar parcialmente ou ainda discordar. São essas 3 opções. E aí, a partir disso, vem os teus argumentos. Que, nesse caso ali, inicia a partir do pois. Ela traz o primeiro argumento nessas 2 linhas aqui e o segundo a partir ali do ademais. Então, é uma opção da construção, né, de dividir em períodos esses 2 argumentos. O primeiro parágrafo argumentativo, como eu já falei, aquela parte em roxo é opcional, não precisa se referir ao grupo, só se quiser, mas se fizer isso tem que ser o que está na proposta, né, não vai fazer outra coisa. Nós temos 2 parágrafos argumentativos bem simples em termos de linguagem e estrutura, ó. Os 2 estão começando com em primeiro plano, em segundo plano. Eu até não sugiro que faça isso, porque talvez um corretor não vai olhar com bons olhos essa construção, né? Dá para dar uma variada aqui. Mas o que eu quero dizer é que os 2 parágrafos eles têm uma estrutura bem conhecida de vocês, que é aquela coisa do tópico argumentativo, da discussão, do repertório e do fechamento. Só que a diferença é que esse repertório ele não é superficial, né? Ele é um pouco mais envolvido, ele tem uma questão ali de intertextualidade, né? Tanto é que ela cita ali, entre aspas, né, palavras que são da obra no meio da discussão dela, como cegas e depois cabresto. E outra diferença é que nos fechamentos aqui, claro que não precisa ser no fechamento, isso aqui é uma estratégia desse texto, né? No fechamento de cada parágrafo, ela retoma a concordância com o autor do texto base, tá? Pode ser feito no meio do parágrafo, pode ser no início, enfim. O grande diferencial aqui do texto Enem é essa profundidade na argumentação e essa concordância ou não com o texto base. Na conclusão, obrigatoriamente, a gente precisa retomar nossa tese, que vai ser justamente essa concordância ou não com o autor. No caso ali, eu marquei em rosa, né, na conclusão. É justamente o que ela faz. E a segunda parte da conclusão, uma conclusão bem curta, bem sintética, é justamente a retomada dos argumentos, só que de uma maneira mais criativa, de uma maneira em que ela retoma, na verdade, as intertextualidades que ela trouxe ali nos parágrafos argumentativos. Nessas palavras, entre aspas, dizem respeito às obras que ela mencionou durante o texto, ao longo do texto. Então, para não me alongar, não vou ler todo o texto, eu vou deixar como leitura para vocês, mas é uma análise, né, de estrutura aqui bem superficial para vocês revisarem. E só mais uma coisa, a questão, o título aqui, né, o título resume bem o posicionamento dela
e aparece lá no finalzinho, na última linha do texto, né, para ficar bem redondinho. Ficou bem legal essa estratégia também. Nada aqui é obrigatório, mas eu gostei desse texto como um texto exemplo de ser um pouco mais simples, né, não ser tão criativo assim, mas que mesmo assim cumpre todos os critérios aqui exigidos na prova da URGS.